paz do Senhor Jesus a todos. Pode tomar assento, porque nós podemos ler a Bíblia sentado também. Eu já quero dizer para o casal aqui que eles estão aprovados. Podem trazer a carta de mudança sem nenhum problema que nós recebemos, tá? Vocês querem receber a carta de mudança deles? Vocês estão vendo? Olha aí a manifestação da igreja dos irmãos. Meus irmãos, abre a sua Bíblia comigo no livro de Pedro, primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo de número 4, e o versículo 12, o 13 e o 14, apenas esses 3 versículos da Bíblia, vamos ler para uma meditação. Os ouvintes que nos assistem pela Web TV Semear, Deus abençoe a sua vida e permaneça conectado conosco. Com certeza Deus tem uma palavra ao teu coração esta noite também, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções do coração do ser humano. E também disse Paulo que ela é totalmente e divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir e instruir em justiça, a gloriosa palavra de Deus. E nós sempre procuramos pregar a Bíblia e não contar história, que nesse altar o nosso objetivo é ministrar Bíblia, palavra do nosso Deus, que é vida e vida abundante. Palavra do Senhor é vida. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versos 12 ao 14, que diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como que se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. 3 versículos aqui importantes, quando Pedro, ele começa a dizer aos crentes, através desta sua carta, falando aos irmãos, para não estranhar as ardentes provas que virão sobre vós, como que coisas estranhas vos acontecesse. Prova, ninguém gosta de prova, mas ela vem. A prova é importante para dar ao crescimento ao crente. Alguém diz que a prova, o irmãozinho lá passou pela prova e se desviou. A prova, ela não desvia ninguém. A prova da estrutura, da fundamentação e da crescimento, porque o Deus da palavra diz que Deus não dá a prova além daquilo que você possa suportar. Ele dá na medida. A prova que Deus permite o seu filho e a sua filha passar é uma prova na medida certa. É uma dosagem certa que não vai permitir que o escolhido, que o filho de Deus e que a filha de Deus vai se desviar. Deus não permite estas coisas para destruir, Deus não destrói os seus filhos, mas o contrário, Ele fortalece, Ele levanta, Ele enriquece. Deus destrói os seus opositores, os inimigos da verdade, da palavra, o ímpio. Isso Deus pode destruir.
e permitir com que eles se arrebentem todos, mas os seus filhos não. E nós estamos em um mundo cheio de atrocidades, cheio de problemas, cheio de incompreensões. Nós começamos a ouvir aí os noticiários, nós ficamos apavorados, irmãos. A gente fica apavorado. Um dia desse, eu estava assistindo os noticiários, eu desliguei o aparelho porque começou a me dar náuseas. Eu comecei a ficar com nojo de tanta coisa ruim que eu comecei a ouvir e a ver ali. A ideologia de gênero, tanta coisa de perversão que o mundo está apresentando para a destruição das famílias. Aí eu pergunto, o crente, o salvo, nascido de novo, ele vai ficar aflito, vai ficar triste. Estão querendo colocar coisa aí no cenário nacional aí que é apavorante, que é desastroso. E dessa forma nós vamos caminhando. Cada dia mais as coisas vão se afunilando, as dificuldades vêm ao encontro da igreja, mas nós estamos em um mundo e nós precisamos estarmos fundamentados na palavra e na graça do Senhor Jesus para poder vencer estes ataques, estas atrocidades que vêm ao nosso encontro. Ele está dizendo para não estranhar, porque às vezes na vida do crente, irmão, acontecem coisas tão estranhas, tão ruins, que às vezes nós não admitimos. E às vezes nós dizemos, mas meu Deus, por que desta forma? Por que desse jeito? Por que esta humilhação? Por que esta luta? Por que eu estou passando por este vale? É porque, meus irmãos, nós vivemos em um mundo cujo sistema está totalmente excluído dos projetos divinos. E a igreja caminha por ele. E Jesus disse que nele teríamos aflições, mas para ter bom ânimo, porque ele, Jesus, venceu e assentou-se à direita de Deus, e se ele venceu, nós como filhos venceremos também todas as coisas, até herdar a promessa da eternidade e toda a glória que está preparada para a igreja. Aleluia! Eu falava na oração dos irmãos ali ontem, participei, ontem tive oportunidade de participar das orações. Eu comentei o que Jesus fala na oração sacerdotal do capítulo 17 de João. Ele disse, Pai, estando eu com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome, e nenhum deles que veio a mim, se perdeu, a não ser o filho da perdição. Estando eu, olha, irmãos, a oração de Jesus, a oração sacerdotal do Filho de Deus que deu a vida por mim e por você, antes dele ir embora ao céu, ele faz aquela oração orando e agradecendo e disse, Pai, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, que tinha que se cumprir a Bíblia, o que estava escrito dele. Só Judas que se perdeu. Mas a perseguição, as atrocidades, não fez com que ninguém se desviasse. Eles tiveram uns altos e baixos ali, quando Jesus morreu, foi sepultado. Pedro disse, eu vou pescar agora, Jesus morreu, eu vou pescar. Então eles tiveram ali meio fracassado ali aqueles momentos, mas Jesus logo ressuscita e já vai lá na praia conversar com eles, chamar eles, preparar uma ceia
em jantar com eles na praia pela manhã, no domingo cedo. E logo já ativou novamente a fé deles, e eles se encorajaram para seguir as pisadas do Mestre. Aleluia! E aí ele está dizendo: amados, não estranheis as ardentes provas que virão sobre vós, como que coisas estranhas vos acontecessem. Não estranho. A vida cristã não é um mar de rosa. A vida cristã não é como essas igrejas por aí, está dando chave para todo mundo. Promete um paraíso aqui na terra. É só vitória, é só vitória, é só alegria, é só... Não é não. É mentira. Se nós for olhar a Bíblia e desde o começo até os dias de Jesus e dos discípulos até hoje, é lutado, é no esforço, é na consagração, é agarrado aos pés do Mestre, é da igreja chorando e buscando a presença de Deus para poder vencer de vestes brancas e estar preparados para que no toque da trombeta ou pelo processo da morte sairemos deste mundo de vestes brancas rumo à eternidade, para o lugar que Jesus foi preparar para todos nós. Fica aí de braço cruzado, dizendo que é só vitória, é só glória, é só chave de apartamento, de carro, e Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai te dar uma BMW e uma Mercedes, Deus tem um monte de chave para você, como muitos por aí fazem. Jesus disse que se alguém quiser seguir após mim, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Tem que tomar a cruz e tem que carregar a cruz até o fim. Aleluia. E o versículo 2:13 que nós lemos: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Isso vai acontecer um dia, tudo vai cessar. Tudo vai acabar. Alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Irmãos, se você não tivesse a marca de Cristo na vida, talvez você não sofreria metade das aflições que você sofre. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia! Eu já disse para os irmãos aqui que quando eu não era crente eu não tinha luta, mas eu tinha um vazio dentro de mim. Depois que eu aceitei Jesus, preencheu o vazio da alma. Mas aí eu aprendi a conhecer luta. Aí eu comecei a ter luta que antes eu não conhecia. Porque antes eu não tinha luta. Antes eu tinha um vazio. Mas depois que preenchi o vazio com Cristo, aí eu comecei a ter luta, ter ataque, ter tribulação, ter aflição. Por quê? Por quê? Bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. O Espírito Santo está sobre você, ele é uma luz, ele é uma tocha acesa. Aleluia! E as investidas do maligno contra a sua vida, ela é muito grande, porque você é uma luz. Você é um templo de Deus. Eu contei aqui domingo na escola de manhã cedo que nós fomos orar semana agora por um senhor. Quando nós entramos no quarto, ele se cobriu todo.
A gente percebeu que Satanás estava ali. Mas ele não resistiu à nossa presença no quarto. Ele puxou a coberta e cobriu até a cabeça. Aleluia! Por quê, irmãos? Aonde chega um crente, chega Jesus, chega o Espírito Santo, chega uma luz que o diabo, que é treva, ele não suporta, ele não resiste, ele procura correr, procura sair, procura se esconder. E ali nós levantamos aquele homem, colocamos as mãos sobre a cabeça dele, começamos a orar, e ele começou a se armar todo e a rosnar, a rusgar como cão. Mas Jesus deu alívio para aquele homem que estava no fundo da cama. Aí nós viramos as costas, ele já se levantou, já foi comer, saiu dele. Aleluia! Bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. Irmão, e o diabo conhece de longe quem é crente, salvo, que tem o Espírito Santo no coração, porque é um facho de luz. Há uma claridade no meio das trevas. O diabo é treva. E as aflições que nós sofremos neste mundo, porque nós vivemos em um mundo, como já disse, cheio de atrocidades, de problemas. Esse mundo é um mundo cão. Eu falo isso todas as vezes. Este mundo é um mundo maligno. Jesus diz que esse mundo jaz do maligno. O diabo tomou conta. Quando ele leva Jesus em cima do monte, lá nas proximidades de Jericó, embaixo as grandes campinas, o diabo disse: olha, todos esses reinos aqui é meu. Tudo isso aqui é meu. Se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. O diabo disse que é dele. Ele é mentiroso, tudo é de Deus. Até o diabo foi Deus que criou. Mas ele é apelhudo, né? Metido, enxerido. Ele diz que tudo era dele. Os reinos do mundo ali, que estava diante de Jesus. Este mundo, esse sistema, nós estamos falando do mundo natureza. O sistema deste mundo é tudo maléfico, é tudo do maligno. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. E nós devemos, meus irmãos, de nos alegrar, porque nós somos cristãos. Agora as aflições, ela vem, e diz a palavra, que as mesmas aflições se cumprem nos vossos irmãos no mundo. Agora, a aflição, irmão, é interessante. Ela pode atacar qualquer coração e qualquer alma. E pela mínima coisa, ela pode tomar alguém. Só para os irmãos terem uma ideia. Quando Deus fala com Jonas para ir à grande cidade de Nínive e pregar contra ela, porque a malícia de Nínive subiu perante Deus, era uma cidade pervertida, com alguns milhões de habitantes. Aí Jonas se prepara, mas ele foge. Depois, mais na frente, ele disse: eu me preveni, porque eu sabia que tu era Deus piedoso e ia se arrepender. Eu me preveni. Foi aonde ele fugiu. Entra no navio, é jogado no mar e ele vai para o esôfago da baleia, para o estômago da baleia. Depois ele entra em Nínive, caminho de 3 dias, e ali ele começa a pregar que dentro de 40 dias Nínive seria subvertida, haveria o juízo de Deus sobre ela. E a Bíblia fala que os homens de Nínive ouviu a pregação de Jonas e creu em Deus. E eles começaram a se humilhar. E a palavra foi até o palácio do rei.
E o rei também saiu do seu trono, tirou os seus vestidos reais, a coroa, vestiu-se de saco e deitou-se na cinza. E ele deu ordem que todo mundo deveria jejuar, até os animais deveriam de jejuar, ficar sem comida e sem água. E aí, naquele arrependimento, Deus se arrependeu do juízo, porque ele viu o arrependimento daquele povo simples. Quando Jonas percebeu que Deus se arrependeu do juízo, o bobão do profeta, em vez de se alegrar porque salvou uma cidade inteira, ficou triste. Olha o instinto de Jonas. Ele queria pregar e dizer que vinha o juízo, e ele queria que Deus matasse. E aí Deus muda o cativeiro, se arrepende do mal, e Jonas fica triste. Ele se aborreceu, porque ele viu que Deus foi misericordioso com eles. Ele se aborrece. Ele vai, ele chega ali num lugar, desanimado, e ele já faz uma oração: eu quero é morrer, Senhor, eu prefiro morrer. Olha o instinto desse homem, era profeta. Eu quero é morrer. Aí ele deita lá, vem um sol quente sobre ele, Deus faz nascer uma bobureira, cobre o Jonas bonito, e Jonas fica feliz. Ele está debaixo da sombra, a bobureira, ela cresceu de manhã, nasceu e cresceu e cobriu Jonas. Aí o outro dia Deus manda um bichinho desse tamanhozinho assim, vai lá e passa o alicatezinho no pé da bobureira, a bobureira seca. Eu não sei se o Jonas era careca, cabeludo, eu só sei que no outro dia a bobureira murchou, e agora o sol escaldante no coco de Jonas, conforme fala o povo lá para cima, no cabeção de Jonas. Aí ele reclamou, ficou com pena, que pena, secou, que dó. Aí Deus volta a falar com ele. Para mim esse profeta, ele estava muito rebelde. Olha o instinto do ser humano. Aí Deus disse assim: Jonas, tu tivesse pena da bobureira que secou, não ia eu ter pena de 120.000 almas em Nínive, que muitos não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda? Eu não ia ter pena desse povo, Jonas? Mas olha, irmão, quando ele viu que Deus usou de misericórdia para com aquele povo, ele se entristeceu e afligiu. Será que não tem algum crente aqui que se entristece, que se aflige com a bênção de outra pessoa, irmão? Eu espero que não. Você deve de se alegrar com a bênção do seu irmão. Você deve de se alegrar com a vitória do seu irmão, com a vitória da igreja. Você deve de se alegrar com a salvação do teu parente, do teu amigo, com a cura de alguém que está enfermo. Nós precisamos nos alegrar com os feitos do Todo-Poderoso. Nós não podemos ser um profeta Jonas da vida, que fez a linda pregação, que ela seria subvertida, e ele se arrepende. Deus estende as mãos para eles. E daí Jonas estava lá triste, aborrecido, porque Deus se arrependeu. Olha, irmão, eu parece que estou vendo Jonas falando do juízo, mas já esperando Deus derramar o juízo e matar todos os ninivitas. Mas conforme eles se arrependeram, se humilharam, o rei saiu do seu trono, tirou os vestidos reais, tirou a coroa da cabeça e sentou na cinza e deu ordem para todo mundo que nenhum animal comeria pasto e beberia água. Tinha que jejuar, dizendo eles, para ver se Deus se arrepende e tenha misericórdia de nós. E foi isso que Deus fez.
Aí ali estava o profetinha de Deus, triste. Aí Deus dá uma lição nele. Então, as aflições, os irmãos podem ver que qualquer coisa pode gerar aflição num crente. Por isso que a nossa vida precisa estar firmada na palavra, nosso coração cheio de amor de Deus, cheio de graça, para nós não nos entristecer com qualquer coisa da vida, porque há tantas coisas no dia a dia para entristecer o crente, entristecer o salvo, que os irmãos não imaginam. Mas precisamos estar revestidos da grandiosidade de Deus. O Elias também, ele faz aquelas provas lá com os profetas de Baal, e de repente a Jezabel manda uma ameaça, e diz assim que pela vida dos deuses, amanhã a estas horas farei contigo como tu fizeste com os meus profetas, que foi morto à espada, depois da prova que ele fez lá no Carmelo. Aí Elias desanima. Homem cheio de Deus, cheio de milagre, poderoso, reconhecido na Bíblia como profeta de fogo. Agora Elias leva o moço até um pedaço do deserto, deixa ali o seu moço e ele segue em direção a Berseba. E lá pelas tantas ele encontra um pé de zimbro, ele deita debaixo do zimbro e pede a morte. Estava aflito, cheio de aflição, angustiado, torturado a sua alma, o seu interior, pela ameaça de uma desgraçada, de uma mulher, de um rei. Lá Deus manda o anjo vai lá, leva pão e água, toca nele. Ele não deu nem bola para o anjo, mas ele dormiu de novo, ele estava deprimido por uma mensagem, por uma palavra de uma mulher chamada Jezabel, mulher de Acabe. Novamente o anjo toca na cabeceira, Elias, coma este pão, meu filho, beba esta botija de água, teu caminho te será longo, levanta e anda. Olha, irmão, o anjo batendo no ombro do profeta, trazendo pão, não sei de onde era o pão, com certeza era do céu. A água, eu não sei de onde, no deserto o anjo foi arrumar água, mas Deus é Deus de milagre. Aí o anjo bate de novo, Elias levanta, senta, bebe um pouquinho d'água, começou a comer o pão. E aí com aquela comida e aquela bebida que o anjo levou, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Aí lá Deus fala com ele, de uma forma esplendorosa. Deus fala com o homem aflito, desanimado, um grande profeta. Irmãos, por isso que nós temos que ter pena dos aflitos da igreja, dos fracos da igreja, dos desanimados da igreja, e sempre ter uma palavra de Deus na nossa boca para transmitir para ele e para ela. Porque o desânimo pode vir, e é uma arma que pode abater alguém no extremo. E aí aqui precisa ter profetas de Deus para levar uma palavra profética, para levantar o ânimo daquela pessoa. Lá não tinha ninguém, Deus manda o anjo. E aí lá na caverna, em cima de Horebe, lá Deus se manifesta e fala com Elias. E aí ele tinha sido zeloso, ficou só ele. Deus disse, não, meu filho, eu reservei mais 7.000 que não se dobraram. Aí agora tu volta pelo mesmo caminho. Você vai ungir Israel, vai ungir Azael, rei. E tu vai ungir Jeú, rei de Israel. E você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Porque eu tenho um juízo. O que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Eu tenho juízo. Volta e unge esses 3 homens para mim. Volta pelo mesmo caminho. Aí ele voltou.
Mas, irmãos, a palavra de Deus levanta o homem e levanta a mulher. A palavra do Senhor levanta qualquer pessoa que está no pó, que está na cinza, que está caído, que está desanimado. Por isso que o crente precisa orar nas suas maiores adversidades da vida, porque uma só palavra que o Espírito de Deus traz ao teu coração, uma só palavra que o Senhor brada na sua vida, já levanta o seu ânimo, e você levanta daquela oração como um gigante na presença de Deus, com vontade de fazer a obra, com vontade de ir para a igreja, com vontade de pregar o evangelho, com vontade de ganhar alma, com vontade de contribuir, com vontade de enaltecer o reino de Deus. Aleluia. Aquele homem foi a Jesus e disse: Senhor, eu preciso de um milagre. Tu não és digno de entrar debaixo do meu telhado. Eu sou um servo. Eu preciso de um socorro. Mas não precisa nem tu ir lá, Senhor. Diz uma só palavra e o meu criado sarará. Não precisa nem tu ir lá em casa orar por ele, Jesus. Diz uma só palavra e o meu criado sarará. Aí Jesus disse: vai, então seja feito conforme o que tu desejas. E ele chega em casa, irmão. O criado estava saltando, estava curado, estava liberto. A palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, ela levanta qualquer pessoa, ela restaura qualquer pessoa. Oxalá, irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, oxalá, que sempre haja na boca do povo de Deus uma palavra de Deus para este mundo podre, pervertido, doente, oprimido pela malignidade, aleluia, possesso de coisas ruins. Oxalá que haja sempre uma palavra de Deus na sua boca para transmitir para o desviado, para o fracassado, para aqueles que saíram da igreja e que perderam a força e que o Espírito Santo foi embora da vida deles e eles estão sozinhos hoje nas garras de Satanás. Que haja uma palavra de Deus na sua boca, na nossa boca. Aleluia. Se você tiver no Espírito e viver no Espírito, vai haver. Agora, se tiver na carne, podemos ter uma palavra que pode até matar alguém, pode até destruir alguém. Mas se você é homem de Deus, é mulher de Deus, tem temor de Deus, o Espírito Santo está no seu coração, haverá uma palavra de Deus na sua boca para levantar alguém que está caído, alguém que está desanimado, alguém que está aflito, alguém que perdeu as forças. Oh, glória! Pedro está dizendo: amados, não estranheis as ardentes provas que virão sobre vós, como que coisas estranhas vos acontecessem. Mas não é crente. Meu Deus, mas eu não sou crente, a minha família não é crente. Por quê? Inclusive tem alguns por aí que acha que crente não fica doente, acha que crente não morre. Nós vivemos em um mundo, irmãos, nós estamos aqui de passagem, nós estamos sujeitos a desgaste, tudo envelhece, tudo sofre desgaste, tudo fica doente, nada aqui é permanente. Mas uma coisa é certa, nós não podemos perder a fé e perder o ânimo, porque o nosso lugar é o céu, o nosso destino é o céu, o nosso objetivo é o céu, e para lá nós caminhamos. Aleluia! E o apóstolo está dizendo que as aflições deste tempo presente não há de se comparar com a glória que há de se revelar, que há de se manifestar sobre a nossa vida no último dia, no dia da eternidade, no dia glorioso. Então estas aflições se acabarão, tudo isso passarão.
e estaremos em uma dimensão diferente. Oh glória! O diabo sabe que pouco tempo resta para ele guerrear. Breve ele vai perder um povo. Só que a luta dele contra esse povo é travada. Irmãos, e cada dia vai ficar pior. Cada dia vai ficar pior. As coisas vão se afunilando. Por isso que nós precisamos estar na palavra. E outra coisa ainda. Eu falava para alguém hoje, porque o diabo ele vem de sapatinho de algodão. E Paulo diz que ele se transforma num anjo de luz. E se possível engana até os escolhidos. Eu tenho pedido discernimento de Deus nesses últimos dias como nunca. Porque tem muita coisa parecida com Deus, mas não é Deus. Tem muita coisa aí parecidinho com Deus, mas não é Deus. E muitos têm ainda audácia dizendo que Deus revelou, que Deus falou. Deus coisa nenhuma, irmão. Deus não usa qualquer bagaço, qualquer tipo de pessoas, qualquer tipo de gente. Deus usa aqueles que têm compromisso com Ele, com a sua palavra, que têm a vida no altar, que chora aos seus pés, que busque a Deus. Deus não vai usar pessoas que murmuram, pessoas que faz fofoca, que têm a vida estragada, que não têm compromisso com Deus, que têm a língua comprida. Deus não usa esse tipo de gente, não. Deus usa servos e servas humildes, consagrados, que chora, que põe a boca no pó e chora aos pés do Senhor, pedindo socorro, pedindo misericórdia, pedindo força para vencer este mundo tenebroso. E tem muita coisa aí parecidinho com Deus, irmão, mas não é Deus não. Hoje eu confrontava alguém que botava revelação no meio de coisa aí, disse negativo, eu reprovo. Esse tipo de coisa eu reprovo. O Deus que nós servimos, então, que tem falado tanta coisa, é criança. E às vezes a visão de alguém, o equívoco de alguém, coisas que vêm na mente, a pessoa pensa que é Deus e às vezes não é. Gideão, quando começou a fazer as provas, ele fez 3 provas para ver se Deus aprovava. Um dia alguém disse assim, uma irmã na igreja, eu vou fazer uma prova. Vê que prova que ela fez. Se a irmã Eliana errar o hino, é porque ela tá falando mal de mim. Olha, irmão, que prova que uma irmã fez. E lá a Eliane pegou o violãozinho dela, subiu para o púlpito. E aí ela tirou o hino mais baixo, teve que parar e pegar a posição certa e mais alta. Depois a irmãzinha foi lá em casa cobrar, dizendo que a Eliane estava rindo dela por causa da sapatilha dela. A Eliane disse, minha filha, eu nem sei se tu tem sapatilha. Eu nunca vi a tua sapatilha. Eu nunca vi a tua sapatilha. Eu nem sei que cor que é. Eu nem sei se você tem sapatilha. Mas olha a prova que ela fez, irmão, e depois foi lá em casa cobrar da Eliane. Eu disse, Eliane, que bom que eu não estava junto contigo aquela hora, porque senão essa ovelha ia sair de lá com o lombo grosso. Olha, irmão, e a Eliane passou uma luta. A Eliane chorou uns 2 dias pela acusação daquela irmã. Vocês veem que prova? Eu disse, Eliane, nós temos que ter discernimento de Deus. Tem cada tipo de prova que eles fazem por aí, cada coisa que não dá de acreditar. Mais tarde, aquela irmã era esposa de um presbítero. Mais tarde, se separaram. E aquele presbítero era o meu secretário da igreja. Mais tarde ele se separou dela, eu já não morava mais lá. Aí fui aconselhar ele, disse, não, pastor, minha cruz foi muito pesada, há muitos anos eu não aguentei mais. Largou. Hoje ele é casado com outra e ela é casada com outro. Olha o que virou, irmão. E a família inteira se destruiu.
Eu disse para ela: minha irmã, vigia com o que tu fala e com as provas bestas que tu faz na igreja. Vigia, porque Deus, Ele conhece todas as coisas. E me deu pena da situação daquela família. Eu não pedi para Deus fazer isso. Amo eles até hoje, de coração. Pastor é aquele homem que perdoa tudo, né? Jesus também perdoou, ensinou nós a perdoar. Tem que perdoar. Tem que perdoar. Mas olha, foi uma luta. Mas Deus deu uma grande vitória. E foi uma cidade onde eu tive 3 anos. E aquela igreja superlotou de almas. Caía endemoniado toda noite. Eu nunca vi uma cidade para cair tanto endemoniado. No culto. Tinha dia que eu ia na cidade, ia no banco. De repente estava ele lá no banco correndo. Ô Cirso, corre lá porque tem um endemoniado lá no porão e tem 4 irmãos lá lutando e não consegue expulsar. Corre lá. Eu largava o banco e ia correndo lá. Chegava lá, apanhava a mão, dava só um grito, o demônio saía da pessoa, ficava livre. Eu nunca vi uma cidade com tanto endemoniado. Mas também o diabo fazia cada coisa que, olha, só Jesus. Mas muitas almas foram salvas ali. Muitas almas. Está lá uma grande igreja até o dia de hoje. Eles comentam que a igreja, até a minha gestão, ela teve uma história. Da minha gestão para cá, depois que eu passei lá, a igreja teve outra história até o dia de hoje. Porque ela explodiu, cresceu. Mas só que a luta ali era constante. Encerrando. Não estranheis as ardentes provas que virão sobre vós, como que coisas estranhas vos acontecessem. Porque Deus está com você na prova. O Senhor está conosco na prova, irmãos. O mar de rosa para nós vai ser só ali. Aqui nesse mundo não tem mar de rosa. Ali no céu, Jesus garante que não vai ter lágrimas, enterro, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, o sofrimento passou. Ali é gozo e paz no Espírito Santo para toda a eternidade. Ali você não vai ter mais luta, não vai ter mais diabetes, não vai usar mais óculos, não vai ter osteoporose, certo? Não vai ter falta de audição, de visão. Ali não tem nada disso. Ali é gozo e paz no refrigério e na luz de Deus para toda a eternidade. Irmãos, ficamos de pé. Vamos orar. A irmã tem um testemunho para dar, são 9h10, eu acho que ficou meio tarde, né? Vamos deixar para outro dia? Deixamos para outro dia então, senão vai muito tarde. E eu preciso levantar 3h30 da manhã para viajar mais de 1.000 quilômetros amanhã com a convenção. Não estranheis. Nós somos salvos, mas ninguém está livre de luta, de prova. Ninguém está livre. Mas o Senhor, Ele passa conosco na prova. Você é a propriedade de Deus. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você tem o selo de Deus. Vamos orar pela filha do pastor Lucas. E vamos orar também por aquele homem que nós oramos domingo aqui. O seu Marcon de Deus. Ele tem outro nome. Mas eu me lembrei só dos dois. Marcon de Deus. Ele não é crente. A esposa dele é crente de 3 anos. Ela pediu oração aqui. E ele tem um tumor. Um câncer na espinha. Ele não é crente, mas ele já está vindo nos cultos. Vamos orar por ele. Eu me compadeci daquela irmã e daquele irmão. Já estou chamando ele de irmão porque Jesus vai salvar ele. E já estou dobrando o joelho por eles, clamando para Jesus salvar. É a 2ª vez que ele está sendo operado de um tumor na espinha. 2ª vez. 3ª? O seu Valdecir da Império ali também pede orações.
Pede as orações da igreja. Vamos orar por esse. Mais alguém quer oração? Precisa de oração? Você crê no milagre? Jesus disse que tudo é possível ao que crê. O que você precisa? O pastor não pode te dar, mas o Senhor pode te dar. Se você precisa de alguma coisa, vem aqui aos pés de Jesus aqui, ó. Se prostra perante a face do nosso Deus, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou que pensamos. O nosso Deus é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o que venceu para abrir o livro, para nos dar vitórias, através do seu sangue, através do seu nome. Jesus disse: tendo pouca força, mas não negaste o meu nome, a minha bênção será contigo. Aleluia. Porque, irmãos, ninguém de nós aqui é forte, forte é Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá, Ele é o poderoso, Ele é o que nos dá força, Ele é o nosso mestre, o nosso general, é o que vai à nossa frente, desfazendo as obras do diabo e dando vitória para os que se envolveram no sangue da cruz do Calvário. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai, eu oro neste momento pela filha do irmão Lucas, que está enferma. Senhor, estende as tuas mãos sobre ela. Eu oro pelo seu Valdecir da Moda Homem ali, Senhor, Império Homem. Estende as tuas mãos sobre o teu filho, assim eu posso dizer, porque ele já tem o conhecimento da tua palavra, e daqui a pouco o seu coração se rasgará na tua presença, Senhor. Opera na vida dele, da sua empresa e da sua família, meu Deus. Opera também na vida do seu Marcon de Deus, que ontem passou pela 3ª cirurgia na espinha. Senhor, salva e liberta a alma dele. Tu podes queimar este câncer, porque poderoso tu és, meu Senhor. Aqui estão os irmãos e as irmãs à frente do altar. Opera o milagre nestas vidas, Senhor. Eu creio no milagre, Jesus. Manda fogo sobre os problemas. Desativa todo nódulo, toda doença, todo câncer, toda enfermidade que esteja alojada no corpo físico. Desfaça agora, Senhor Jesus, pelo poder do teu sangue e do teu nome. Nós repreendemos toda a força do mal, da vitória. Opera o milagre, Senhor. Enche de alegria o teu povo, Senhor. Repreende as aflições, visita pelo teu Espírito e converte as aflições em alegria. Tu és este Deus, tu és o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Cristo ressuscitado. Abençoa estas vidas com todas as bênçãos dos céus, Senhor. É a minha oração, Pai, confiante no teu poder, em nome de Jesus.